Hoje eu tô aqui pra dar um start nesse canal e no primeiro vídeo já vamos começar com tudo, com essa make babadeira daquela da Anitta, que ela ficou conhecida depois de ter usado e tudo mais, porque seguiu a linha ali das Kardashians. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem que se chama semi-cut, esfumado com semi-cut, nada além disso. Sem segredo, sem mistério, sem enrolaceira. Se você tiver alguma dúvida, bora de comentário. E é isso, gente. Na descrição do vídeo tem todos os produtos que eu uso, tá? Todas as cores, tudo certinho. Mas caso fique aí alguma dúvida, você já sabe, né? Então bora lá de tutorial? Então, para começarmos essa make, a gente vai começar preenchendo a sobrancelha e eu vou usar essa pastinha aqui da Contém 1 Grama, tá? E eu vou preencher conforme o meu design mesmo, sem muito mistério, e você pode fazer do jeito que você preferir. Tem gente que prefere fazer ela um pouco mais natural, mas seguindo ali a linha da make da Anitta mesmo como inspiração, eu vou fazer um pouquinho mais marcada. Eu vou usar esse pincelzinho aqui para me auxiliar. Dica pra gente começar fazendo o nosso esfumado é usar um corretivo mais claro na nossa pálpebra e ele vai servir como primer, tá? Um primer de sombras, então vai aumentar muito a nossa durabilidade da nossa sombra, do nosso esfumado. Então com isso eu vou usar esse pincelzinho aqui, língua de gato, pra me auxiliar, passar o meu corretivo diluído, tá? Na minha pálpebra. E agora eu venho espalhando com uma esponjinha umedecida. E agora eu venho selando com pó, então da minha tonalidade, tá? Com uma esponjinha assim, ó, mais macia, eu venho e trago um pouquinho aqui assim, ó, dando batidinhas. Então, pra gente fazer o nosso esfumado, vamos precisar de basicamente 3 pincéis, tá? 3 pincéis fofinhos, então eu vou usar 2 desse e um menorzinho pra gente fazer a parte inferior dos olhos, que vai ser esse daqui. Eu vou usar sombras marrons, tá? Em tons de marrons, puxado pro marrom acinzentado, um marrom mais frio, porque ela realmente usa um marrom mais frio e não esse marrom mais quente. Mas você pode adaptar do jeito que você quiser fazer, né? Uma sombra aí até colorida, nessa vibe aí mais Anitta, tá? Mas, como eu tô seguindo essa inspiração, então a primeira coisa que eu vou fazer é começar esfumando a minha pálpebra, tá? Aplicando esses 2 tons de marrom frio. Então eu apliquei um pouquinho aqui no meu pincel, eu tiro o excesso e venho esfumando com movimento de vai e vem circular, ó, como se eu estivesse fazendo bolinhas. E agora que eu já esfumei toda a minha pálpebra, eu tenho uma dica importantíssima para dar para vocês. A gente vai esfumar um pouquinho mais nesse cantinho, sabe? No cantinho interno mesmo dos nossos olhos, porque como vai ter um cut, né, o famoso cut, que na verdade é um corte com um corretivo, que a gente diz na nossa pálpebra, é importante para realmente ressaltar essa maquiagem, a gente dar um up ali, né, colocar um pouquinho mais de sombra, claro, não deixar acumulado, deixar aquela coisa realmente muito acumulada mesmo, mas a gente partindo pro nosso cut, realmente a parte mais importante da maquiagem, e eu acho que uma das partes mais temidas aí dessa make, que na verdade é esse corte na nossa pálpebra. Então o que a gente vai fazer? Vamos utilizar um corretivo, ó, o meu já tá aqui diluído, tá? Então a gente vai utilizar um corretivo diluído, um pincel língua de gato para nos auxiliar, tá? A fazer esse corte. Então a gente começa pegando um pouquinho. E é importante também a gente não deixar acumular e nem vir com esse corretivo muito seco, porque senão realmente vai acumular e vai acabar com o nosso esfumado, a gente vai ter que começar tudo de novo. E essa não é a questão, né, galera? Então a gente vai realmente diluir para ter um resultado top. Ó, eu começo aplicando aqui esse meu corretivo no meu cantinho do meu olho. E eu vou fazendo um puxadinho, um baloadinho já, né?
E aí eu venho trazendo até a metade quase da minha pálpebra. E depois venho acertando ele aqui, ó. E aí eu puxo um pouquinho aqui pra fora, tá vendo? Aqui no meu cantinho interno, para realmente dar esse efeito que a Anitta teve na maquiagem dela. E pra finalizar, eu dou batidinhas com a minha esponja úmida. E agora nós vamos selar o nosso cut. Então você pode utilizar tanto uma sombra numa tonalidade mais parecida ali com o nosso corretivo, ou usar o próprio pó, um pó translúcido mesmo, só pra tá selando, tá? E aí não dá tanto essa cor, né? Mas eu vou fazer isso agora e aí vocês acompanhem como é que vai ficar mais ou menos. Uma dica pra vocês, na verdade, uma outra forma de fazer esse cut, tá? Uma forma talvez que seja até mais fácil pra quem tá aprendendo agora. Então, com o mesmo corretivo diluído, nosso pincel língua de gato, eu vou aplicar, ó, no cantinho igual eu comecei o outro, só que eu vou trazer um pouquinho mais pra cima, tá? Então eu aplico desde aqui do início, trazendo bem pra cima, ó. E o que que vai acontecer agora? Eu vou abrir os meus olhos e vou olhar lá pra trás por alguns segundos, tá? Então, ó. E aí eu fico olhando um pouquinho pra cima e ele vai dar uma carimbadinha. E a partir dessa carimbada, ó, a gente vai agora trazer o nosso cut, tá? Então a gente pode até colocar mais corretivo pra ele carimbar mais. Aqui ele carimbou pouco. Mas então, agora é só a gente preenchendo, ó. E puxando o corretivo pra baixo. Vocês estão vendo que ficou bem marcado, assim, tu olha e fica um pouco aquela coisa, tipo assim, dá pra ver que a gente tem um cut, que tá tudo meio padronizadinho ali, né? Tem uma sombra marrom, tem um cut, uma sombra clara, então a gente vai misturar isso um pouco e deixar uma coisa mais leve, que é fazendo o quê? Com o nosso pincelzinho, tá? O nosso pincel fofo. Vamos voltar com as mesmas sombras que passamos aqui, tá? Só que agora a gente vai esfumar na diagonal, tá? Então, ó, com a mão bem levinha. Pra gente deixar a mão leve, a dica é a gente pegar bem na ponta do nosso pincel, tá? Agora, então, vamos pra parte mais temida da maquiagem. Enfim, o delineado gatinho. Eu já fiz um olho e agora eu vou fazer o segundo com vocês, tá? Eu vou utilizar, então, esse delineador líquido, que pra mim é mais fácil do que você usar um gel, enfim, tá? Mas também tem quem use caneta e prefira, enfim, vai depender de como você tá acostumado, de como você consegue. E aquela coisa, né, delineador, delineado, enfim, não tem o que fazer a não ser treinar. Então, o meu delineado ficou assim, tá? Olha só, mas se você errar, não tem problema, tá? Não se apavora. A gente tem uma coisa na maquiagem que é 1001 utilidades, que é mais uma vez o nosso corretivo diluído com o nosso língua de gato. Então a gente vem, ó, aqui eu dei uma borradinha ali embaixo, a gente vem trazendo ele aqui em cima, ó. E caso você erre no próprio traço, é só você vir e fazer isso. Ou se você quiser também ressaltar o seu traço do delineado. Para isso é importante que o nosso pincel não esteja tão molhado com tanto produto, né, com tanto corretivo assim. E aí agora a gente vem com a nossa esponjinha novamente, ó. A gente pode tirar o excesso da esponjinha assim na mão, o produto da esponjinha, e selar um pouquinho, né?
Partir então para a finalização do nosso olho e com isso a gente vai utilizar o nosso pincelzinho ao menor para fazer a nossa parte inferior. Com os mesmos tons que a gente usou na parte superior, vamos usar agora na inferior, ó. Fazendo movimentos de vai e volta. Enquanto eu espero a minha colinha de cílios secar, tá? Eu vou aplicar a minha máscara de cílios. Ó, vou usar essa da Luisance. E a dica para dar aquele volumão e para a máscara de cílios encaixar bem, tanto a máscara quanto os cílios, é a gente passar primeiro por cima dos cílios e depois vir assim por baixo. E aí você pode aplicar 2, 3 vezes, que quanto mais você passar, mais vai dar esse volume. Vou aplicar os meus cílios postiços, tá? A colinha já tá um pouquinho seca. E a dica pra gente tá colando esse nosso cílios é sempre com o espelho olhar de baixo, tá? Que a gente consegue enxergar bem aonde a gente tá colando. E eu gosto de começar colando do meio pro final, tá? Ó, então eu vou encaixando e já meio que apertando ele assim. Depois eu encaixo no início. Pra gente fechar com chave de ouro agora, vamos fazer o contorno dessa boca. Eu vou utilizar esses dois batons aqui, tá? Um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais claro, porque a gente vai fazer um jogo aí de iluminação mesmo, tá? Uma jogada de iluminação. O que a gente vai começar fazendo? Primeiro, vamos aplicar esse batom mais escuro no contorno da nossa boca, tá? Então primeiro a gente vai contornar a nossa boca todinha e depois, com o mais claro, a gente vem passando só aqui no meio da nossa boca, tá? Então é isso, gente, make finalizada com sucesso, tá? Se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar alguma crítica construtiva pra mim, pode deixar aí nos comentários, eu vou responder todo mundo, tá? E deixa o seu like também, vai me ajudar e me motivar muito. Inclusive, já se inscreve no canal e se quiser me seguir também lá no Instagram, eu dou dicas diárias também sobre maquiagem, faço tutorial, falo um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre o meu dia a dia, enfim, se quiser saber mais um pouquinho, me acompanha por lá também. Então é isso e até logo. Um beijo!